Olá, uma boa tarde. Paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, paz e bem para o teu espírito. Que Deus esteja com você, tá? Que a luz do Espírito Santo preencha todas as lacunas, aonde esteja um espaço vazio, que o Espírito Santo possa fazer uma festa nessa tarde na sua vida. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo desça sobre nós nessa tarde, enchendo os nossos corações, aflorando os nossos sentidos, os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração para recebermos a sua palavra e todos em conjuntos ouvirmos a voz do Senhor que clama, que fala, que nos orienta através da sua santa palavra. E é interessante e é muito importante nós estarmos mais uma vez, não é? Unidos, não é? E Deus deu para nós mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. E assim, com o pedido do Filho, não é? Quando ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então temos que pedir no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus esteja conosco. Bendito seja Jesus Cristo que nos reuniu nesta tarde no amor de Cristo. Graças a Deus. E o tema dessa live de hoje é um tema propício, maravilhoso, não é? Para os tempos em que estamos vivendo, e um desejo de todo o coração, de todo ser humano, de todas as pessoas é: Deus, cuida do meu filho, cuida do meu marido, cuida do meu noivo, da minha noiva, do meu namorado, da minha namorada, do meu amigo, da minha amiga, do meu vovô, da minha vovó, do meu neto, da minha neta, etc, etc. Cuida de mim. Tema da live: Senhor, cuida de mim. Que bom, não é? Que bom que você já possa, aí aonde você está, dizer: Jesus, cuida de mim. É tão lindo saber que nós temos um Deus que vive. É um Deus que está diante de nós, que fala conosco na sua palavra, e é o único autor que fala direto, não é? Com aquele que está olhando a palavra, e ele está presente, falando ali conosco, neste momento, não é? Diante de nós. Aquele que fica diante, aquele que cuida, aquele que dá carinho, que dá amor, que instrui, não é? Que ilumina, que protege, que abençoa. É Jesus. É tão interessante quando elas, de manhã, saíram as mulheres depois da crucifixão, né? Colocaram Jesus no sepulcro, saiu as mulheres, Maria Madalena, entre outras, foram ali para poder ungir. Chega lá, o anjo diz para elas: não está mais aqui. Aqueles que você veio buscar, aquele um, não está mais aqui, ele vive. Não tenhas medo, vim aqui, estou aqui para avisar vocês mesmos que ele ressuscitou. Jesus ressurreto, ressuscitado, está no meio de nós. O tema dessa live de hoje, na verdade, não é? Queremos que você mergulhe conosco. E o Senhor nos deu uma palavra, um salmo, para que nós possamos, dentro desse salmo, estarmos meditando, mergulhando no sentido desta oração. Fazermos desse salmo uma reflexão e uma oração para esta tarde. E aonde nós possamos dizer: Jesus, cuida de mim. Na verdade, esse cuidar, né? Esse salmo nos traz uma profundidade, algo lindo, que nós possamos dizer: Jesus chamando-nos. É Deus mostrando o quanto Ele nos ama, é Deus mostrando a sua grandeza, a sua proteção, pedindo a nós somente o quê? Confia. Confia, estou contigo. Protejo. Na verdade, o Senhor nos chamando a fazermos com Ele uma parceria. Veja, Deus chamando você, eu, nós, para fazermos com Ele uma parceria. E você já viu aquelas pessoas que vai procurar alguém para ser sócio de uma empresa? Você não é? Geralmente são dois amigos muito íntimos, ou são irmãos, são pessoas que têm um relacionamento profundo, para poder montar uma empresa e estar juntos.
né, juntos. Assim também o Senhor, né? Ele nos chama a fazer uma parceria. E dentro desse processo ele diz, como ele diz nesse salmo. O salmo dessa tarde é o Salmo 36. Quero muito que você grave esse salmo no teu coração. Salmo 36. Aonde Jesus está dizendo para você e para mim: eu quero ser parceiro teu. Me deixa ser parceiro teu. Estou batendo a porta, quero entrar, abra para mim. Me dê livre acesso às suas coisas. Me dê livre acesso às suas vidas. Deixa eu te ensinar a semear. Deixa eu te ensinar a plantar. Deixa eu mostrar para você como que cuida da semente. Deixa eu mostrar para você como que colhe. E até mesmo quais são os discernimentos, a forma que se guarda a semente. Portanto, o Senhor está nos chamando, e o que Ele pede de você e de mim? Confiança. O Senhor pede que nós tenhamos confiança. Por quê? Porque hoje há muitas vias sendo apresentadas para você, para mim, para nós. Vias de acesso a coisas fáceis, a caminhos fáceis, a lugares fáceis. Está sendo apresentado para nós. O mundo hoje apresenta caminhos muito fáceis. Caminhos que de repente parece algo tremendo, algo que reluz aos olhos. Por isso, temos que ficar atento neste momento. Atento neste momento. E por quê? Para que o Senhor, né, venha em nosso auxílio, nos apresente. Eu até me lembro de uma música que eu cantava muito lá nos anos 90, né, no início da minha caminhada, que diz assim, né, a música: hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz, é feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada. Entregue o seu caminho a Deus. Entendeu? Entregue o seu caminho a Deus. Este é o processo. Quando nós aprendermos a colocarmos e entregarmos o nosso caminho a Deus. Observa, Jesus caminhava com os discípulos de Emaús. Eles não sabiam, não viam, e ele interagia, mesmo eles não conhecendo, mesmo eles não entendendo quem falava com eles. Jesus continuou para ver até onde ia, até despertar no coração deles, fazer o coração deles queimar, veja, queimar o coração, e eles entenderem e dizer: não, Senhor, agora que descobrimos quem é o Senhor, fica conosco. Está tão tarde, vem, Senhor, cear conosco. E Jesus entra na casa deles, ceia com eles, parte o pão, abençoa e deixa eles agraciados com as bênçãos dos céus. Portanto, querido e querida, vamos dentro desse processo entender como devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. E assim, como vamos estar meditando esse salmo, se você pegar o Salmo 36 e você olhar já o versículo 5 do Salmo 36, diz assim: confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele vai agir. Veja que lindo. Confia no Senhor a tua sorte, espera nele, porque ele vai agir. Você acredita nisso? Olha o que esse salmo, o salmo está dizendo, o salmo de Davi. Confia no Senhor a tua sorte. Você tem confiado no Senhor os seus caminhos, a sua vida, os seus projetos, o seu coração, os seus sentimentos? Tem confiado no Senhor? Ele tem livre acesso nas coisas, na sua vida, na sua casa? Diz o versículo 5, confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá.
Não é interessante? Quando olhamos para esse salmo me levou às duas irmãs, Maria e Marta, não é? Maria e Marta. E de repente, Marta toda chateada, porque seu irmão tinha falecido, Jesus não veio, e Maria mantinha calada, simples, não é? Esperançosa e ao mesmo tempo entendendo. Sabia que no Senhor estava uma solução, mas ela mantinha-se calma, não é? E ela esperava calmamente no Senhor. De repente o Senhor chega e ela conversa, e ela recebe, Maria recebe, Marta já vai questionando o Senhor. Ah, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão teria morrido. Ah, e ele diz, mas ele vai ressurgir. Ela falou, eu sei. Lá no último dia, ele falou, não, veja, quem falava com ela era o Senhor. Mas ela estava tão chateada. Ah, mas se o Senhor tivesse estado aqui, né, seria diferente. Mas ele vai ressurgir, eu sei, no último dia, eu sei. Ela debatia com o Senhor. Aí ele mexe com a mente de Marta. Ele diz, Marta, eu já não te disse, ó, lá atrás, eu não te disse, se você crê, vai ver a minha glória. Olha que coisa linda. Eu não disse, se você crê, você vai ver a minha glória. O que é a glória? Deus estava ali. Jesus tinha vindo, mesmo 4 dias depois. Mesmo 4 dias depois ele veio, estava ali. E quando ele diz para ela, eu não te disse, se você crer, você vai ver a minha glória, é sinal que Jesus já estava agindo. Veja, ele estava agindo. Aí ele manifesta e ressuscita o irmão dela. Então um dos significados da palavra glória é Deus está agindo e já agiu. Você crê que Jesus está agindo na tua vida? Você tomou posse que Deus está no processo dos teus caminhos, cuidando das tuas coisas, cuidando de todo o processo. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas, preocupados com do ter, do ser, o que vamos fazer, não é? E de repente o Senhor está tão próximo, nos ensinando, mostrando como devemos nos proceder, tirando de nós todo o sentimento de preocupação, né? Eu me lembro bem de algo interessante. Certa vez estávamos fazendo uma vigília na casa de uma amiga, minha irmã de caminhada. E foi coordenadora do Ministério de Música, Silvana. E de repente naquela vigília estava ali o Tony Mariano, ele trabalha na Secretaria da Saúde, eu acho que ainda trabalha. E de repente, naquela vigília, só nós dois íamos para voltar para casa, os demais iam dormir na casa da Silvana. E de repente saímos entre 4 e 5 horas da manhã, nós estamos indo para casa e tínhamos que passar uma ponte. Nós estávamos felizes olhando o céu todo cheio de estrela, a lua. E a gente estava começando a agradecer a Deus por aquela manifestação, não é, de um céu tão lindo naquela madrugada. Não é? As maravilhas da sua criação, das suas mãos. Deus criou todas as coisas. E de repente, quando eu e o Tony, nós tínhamos que passar uma ponte pequena, né? De repente manifesta a mais ou menos uns 100 metros de mim e do Tony Henrique, não é? De repente, olha, isto é uma coisa minha, é uma coisa que o Senhor nos deu a graça de experimentar isto. De repente, aquela lua enorme se fez na nossa frente, a mais ou menos uns 100 metros. Nós olhávamos assim, ficava o Tony de boca aberta, eu também, e nós ficamos ali estatizados, e ali cheio de emoção, e de repente ela volta, tinha uns eucaliptos assim, não é? Ficou meio que na frente, aí ela volta e vai lá pro lugarzinho dela. Alguém, um racional já ia falar assim, ah, mas era uma nave extraterrestre. De repente, era alguém de outro planeta, era um disco voador. Não. Nós sabíamos da manifestação do Senhor. Guardamos isso no nosso coração, eu e o Tony. Agora, como falar isso para as pessoas? Guardamos para nós. E de repente, hoje estou me lembrando, não é, desse processo, como que Deus apresenta o seu poder, manifesta a sua glória, mostra, nos dá sinais que Ele está cuidando de nós, tirando de nós todas as preocupações. Às vezes nós estamos preocupados demais com o ter, não é? Guardamos demais, somos apegados a coisas.
somos apegados a coisas, esquecemos os cuidados de Deus. Esquecemos que Ele está cuidando, nos protegendo, nos guiando, direcionando. Em outro momento, a minha filha, ela tinha 5 anos, ia fazer 6. E eu tinha um projeto, não é que eu saía para ajudar, já falei em outras lives, ajudava pessoas necessitadas. Então chegava assim, uma vez por mês era brinquedo, depois era roupa, depois era agasalho, era alimento também. E eu saía, o meu carrinho era uma variante, não é? Era uma variante. E assim, maravilhosa a minha variante, que o pessoal chamava ela de moranguinho, porque ela era da cor de um morango, não é? Então tinha um pessoal assim da renovação, me chamava de moranguinho. E de repente, um dos dias, a filha sempre ia comigo, sempre comigo. Nós saíamos uma e meia, chegávamos 7, 8 da noite. Assim, visitando casas e tal. Nesse dia, era o dia dos brinquedos e também alimento. E minha filha falou, eu quero levar brinquedinho. Eu falei, leva, filha. Ela tinha muito. Então, todo sábado eu saía com a minha filha e comprava umas bonequinhas do 1,99, umas Barbiezinhas simplesinhas assim do 1,99. Eu comprava, porque ela tinha que sair com ela, dar uma voltinha e comprar. Não é pelo menos 2 vezes por mês. Fora que elas ganhavam dos tios, não é, dos amigos, em uma caixa de boneca. Aí, de repente, ela tinha ganhado uns brinquedos que veio dos Estados Unidos, da legítima Barbie. Não é legítima, que eram caríssimas na época. Aí eu quero levar brinquedinho para dar. Aí, de repente, ela foi e pegou uma Barbie daquelas mais caras. E eu, diante de você, eu disse, não, filha, pega daquelas mais baratas. Né? Olha, tem aquelas outras bonitinhas também. A minha intenção é que ela deixasse aquela cara que ela ganhou, que veio dos Estados Unidos, e que levasse aquelas baratinhas do 1,99. Ela olhou pra mim e disse assim, não, papai, eu quero dar essa aqui. Na hora eu tomei um choque. Falei, falei, não, tá certo. Mas o coração ainda queria entender. Puxa vida, né? Começo da caminhada, meu Deus, mas é tão caro. Mas tudo bem, ela quer dar. E saímos com vários brinquedos e entramos naquela Barbie. E foi o primeiro brinquedo que ela quis dar. Uma menininha chegou e estava assim, perto do carro, e ela já viu aquela menininha simplesinha, ela pegou e foi dar a bonequinha, essa menina olhou para aquela Barbie, pegou assim, e ela sempre costuma abraçar, não é, as menininhas, e tinha carrinho, e tinha uma coisa e outra, dia dos brinquedos e alimento. Passou, quando foi entre 6h30 e 7 horas, nós estamos voltando para casa, entre 6h30 e 7 horas, e o que aconteceu? Eu recebi um telefonema, ligaram para mim. Edson, Edinho, onde você tá? Falei, eu tô voltando para casa, eu tô no meu projeto, tô eu e minha filha, era a Yara, dona do mercado Continental, mulher do seu Ivo, Possete. E ela disse para mim assim, é que se você não estivesse muito longe, é que eu comprei um brinquedo para dar para uma pessoa, mas na hora de dar, agora à tarde eu resolvi dar para sua filha. Quando você puder, porque eu vou ver essa pessoa só daqui 10, 15 dias, então eu vou comprar outra para a pessoa. Falei, eu passo aí agora, então. É caminho, eu passo na tua casa. E passei. Quando cheguei na casa dela, era uma boneca quase do tamanho da minha filha. E uma boneca que só faltava falar. Aquela coisa toda, não é? Era muito cara. E era uma boneca linda. E a minha filha pegou toda feliz, abraçou e ela abraçou e tal. E naquele momento Deus me respondia, tá vendo? Você entendeu que aquela boneca que era Deus não era nada em vista dela? Então veja, nós não percebemos. Naquele dia, o Senhor deu um tapinha, puxou a minha orelha. E de repente, sabe o pai? Muitas vezes um pai, quando puxa a orelha de um filho que chama atenção, não é porque ele odeia o filho, não é porque, às vezes é uma repreensão, olha, você não entendeu. Porque veja, diz que quando nós somos consultados, o coração que é consultado 2 vezes é porque não entendeu a primeira. Porque não entendeu a primeira. Quando é consultado um coração no segundo momento, é porque no primeiro momento não teve audição para entendimento. Então naquele dia o Senhor puxou minha orelha. Você compreende que muitas vezes nós ficamos preocupados demais com muitas coisas, não é? Com muitos detalhes com a vida. Aí eu pergunto para você neste momento, como é que você está? Como é que você está? Como que você de repente realmente você deve confiar no Senhor?
É uma pergunta que eu te faço, porque o Salmo nos traz esse momento de reflexão. Porque o versículo 1 desse Salmo diz assim: não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade. O Senhor está chamando-nos para ser o quê? Para sermos simples e verdadeiros. Não tomar a atitude daqueles que fazem o mal. Não é porque uma pessoa é ruim que você tem que ser. Não é porque o outro não é bom que você não vai ser bom. Não é porque o outro não perdoa que você... Veja, a sua bondade, a minha bondade, a nossa caridade, o nosso amor, o nosso perdão, o nosso sorriso, não depende do sorriso do outro, da outra. Você compreende? Por isso esse tema dessa live, dessa tarde é: Senhor, cuida de mim. Não que ele não cuida, não que ele não está cuidando, não que ele não sabe, não que... Veja, mas é uma forma do filho dizer: papai, papai, cuida de mim. E um pai gosta de ouvir a voz de um filho, é ou não é? Claro, isso afaga os olhos de um pai quando ele ouve a voz de um filho. Você compreende? Aí vem o versículo 2, diz assim: pois logo eles serão ceifados, como a erva do campo e como ervas que murcham. Veja, aí eu me lembro do que Jesus olhou, quando Jesus passava por aquela figueira, e olhou nela, não viu figo nenhum, e Jesus disse: jamais nasça figo de ti. No mesmo instante a figueira secou. Veja o que o Senhor está dizendo aqui. Não te irrites por causa daquelas pessoas que agem mal, nem inveje eles que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva do campo. Veja, ceifar é cortar para mandar para o fogo. Então não fique preocupado se tem pessoas que praticam maldade. O que nós não podemos, você, nós não praticarmos maldade. É o grande desafio de sermos cristãos. O desafio do chamado, ser cristão, não é para qualquer um, porque é você se alistar no exército de Jesus, botar a farda, respeitar o escudo JC, estar de prontidão, com as armas, como diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, calçado com o cinto, capacete e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Segurar prontamente a espada do Espírito. Diz o versículo 3, olha o que diz o versículo 3. Espera no Senhor, faz o bem. Veja, espera no Senhor e faça o bem, e habitarás em terras de segurança. Que estávamos falando agora atrás. A nossa bondade não pode depender da bondade dos outros. Se o outro não é bom, não cabe a mim ficar olhando se ele é ruim ou se é mau, se não pratica. Eu faço a minha parte. Se eu ficar olhando muito para o outro, eu não estou fazendo a minha parte. Você compreende? O Senhor nos chama nesse momento. Aí ele diz no versículo 4, põe tuas delícias no Senhor. Olha que coisa mais linda. Põe suas delícias no Senhor, e o desejo do seu coração Ele atenderá. Que lindo! Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. O que diz Eclesiástico 2, versos 12? Diz assim o Eclesiástico: quem é aquele cuja oração foi desprezada? Quem é aquele que Deus não ouviu o seu pedido? Olha que coisa mais linda. Então veja, claro que não se coloca água limpa num copo sujo. Claro que para receber temos que, não é, limpar a casa, temos que limpar o recipiente, temos que estar pronto. Cada um recebe conforme caminha, sim, mas o que é lindo dentro disso é sabendo que o Salmo diz aqui: põe tuas delícias no Senhor, tenha um coração de gratidão. Só pelo fato de estar respirando, seja agradável a Deus, como diz aqui em Filipenses 4, como diz a carta aos Filipenses 4, vem dizer aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo.
Veja que lindo quando diz o Senhor está próximo. O que o profeta Isaías diz? Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está próximo. Aí diz aqui Paulo, a carta aos Filipenses, o Senhor está próximo. Que lindo quando vimos o Senhor dizendo, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, aproveitai as vossas... Em toda circunstância, apresentai as vossas preocupações mediante orações, súplicas, gratidão a Deus, e a paz dele, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é louvável, é o que deve ocupar o nosso coração, para que o Deus da paz esteja conosco, diz Paulo. Portanto, o Salmo está nos chamando a mergulharmos dentro desta reflexão, nesta tarde, porque é um salmo que nos traz e que nos faz mergulhar e dizer, Senhor, eis-me aqui então. Perdoe minhas fraquezas e cuida de mim, Senhor. Cuida, Senhor, eu te dou livre acesso, Senhor. Aí vem o versos 5. Confia no Senhor a tua sorte. Espera nele e ele vai agir. Verso 6. Com uma luz que fará brilhar a tua justiça. Aí você pode imaginar. Não foi por isso que Jesus disse. Quando os discípulos chegaram e disseram assim, falaram para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Eles olharam para o Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz para eles, quando orares, entra no teu quarto, quer dizer, escolha um lugar onde você possa estar com Deus, fuja dos barulhos, fuja das conversas, fuja de tudo, escolha um lugar, entra no teu quarto de Jesus, fecha a tua porta, e teu Pai que vem em segredo, em secreto, te recompensará. Orai assim, Pai nosso que estás no céu. Veja que lindo, não é? Santificado é o teu nome, veja que lindo nós exaltar a santidade de Deus. Depois vem dizer, venha fazer a tua vontade na minha vida, Senhor. Não a minha, mas a tua. Livra-me de todo mal. Dê-me a mim, Senhor, de ti o pão que eu mereço. Meu, que lindo. Então esse versículo 6, ele nos traz algo profundo dentro disso. Aí diz o versículo 7. Em silêncio, diz o versículo 7. Abandona-te no Senhor. Põe tua esperança nele. Não invejes aqueles que prosperam. Veja, não inveje aquele que prospera. Abandona-te no Senhor e põe a tua esperança nele. Observa isso. Quantas pessoas entram num processo de mau humor? Tem pessoas porque às vezes, tá mais preocupado com o que os outros têm, com o que as pessoas têm, com o que, olhando mais as coisas dos outros, vai se enchendo o mau humor, vai ficando com raiva da vida, com raiva do espelho, com raiva da casa, das pessoas, dá patada nas pessoas sem saber por que tá dando patada, desgostoso com a vida, porque a gana não sabe muitas vezes parar e imaginar que quando senta na mesa, está comendo ovo, tem ovo com arroz, tem muitos leitos de UTI, sofrendo com dores que nem a morfina mais ajuda, que daria tudo para ter somente o arroz, que daria tudo para ter a casca do arroz para tentar fazer alguma coisa com ela, trocaria de lugar. São pessoas muitas vezes míopes para aquilo que está acontecendo à direita, à esquerda, atrás ou à frente, porque está preocupada muito com o umbigo e se tornam pessoas cheias de mau humor, e aí fica sem, não que o Senhor não está perto, não que o Senhor não caminha junto, mas ele fica impedido de agir porque não se coloca água limpa no copo sujo. Você compreende? É muito lindo esse versículo quando diz, abandona-te em silêncio no Senhor, e vem dizer que a inveja, não inveja o que prospera. E por que isso? Porque a inveja é uma das grandes barreiras. A inveja é uma das grandes barreiras.
É uma das vertentes da vaidade. A inveja é uma grande... Por isso que Paulo diz lá em Tiago, no capítulo 4, na carta que ele escreve, ele vem dizer, não é? Pedes e não recebe, porque sois invejosos e ciumentos. Por isso não consegue o que desejas, reclama, faz briga. Não obtendes porque não pedes, porque pedes mal, com o fim de satisfazer somente as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Veja, então Paulo vem mostrar que a inveja é uma grande pedra que muitas pessoas, sem perceber, por causa do tamanho do olho, do tamanho do estômago, muitas vezes não recebe aquilo que está diante de si, não é? Diante de si. O silêncio, quando diz esse versículo, é também oração. É oração contemplativa. É oração contemplativa. Veja que lindo. Diz o versículo 8. Guarda-te. Diz o versículo 8 claramente. Assim. Guarda-te da ira. Dispõe em favor. Não te exaspere, que será o mal. Guarda-te. Isso, veja bem. Essa semana eu postei uns vídeos no meu canal, no portal Passa a Visão. Postei um vídeo, onde está dizendo a culpa é de quem? A culpa é de quem? De quem é a culpa? Se de repente você faz tudo errado, o caminho é esse, você escolhe aquele, o lugar de frequentar não é bom e você vai para lá. Cigarro, bebida faz mal, você faz isso. Ah, não sai na chuva, você, cuidado, não pisa ali que isso faz mal, você vai e pisa. Qual é a culpa que Deus tem? Qual é a culpa que Deus tem se você pode falar calmamente com alguém e você fala com a voz estridente? Qual é a culpa que Deus tem? Se ele diz, cuidado com as idolatrias, e eu sou apegado a um monte de crendices, eu sou apegado a coisas que apresentam cores, planta e tudo aquilo que o mundo apresenta, inclusive o Deus desse mundo, o dinheiro, e eu esqueço que Deus é a primazia da minha vida. Qual é a culpa que Deus tem se as coisas não dão certo? Qual é a culpa que Deus tem se você insiste no projeto uma, duas vezes, deu sinais que não dá certo e você está insistindo? Qual é a culpa que Deus tem se você é uma pessoa se nós somos muitas vezes uma pessoa que guardamos ranço dos outros? Se atropelamos as pessoas, maltratamos com palavras e queremos ser amados por todo mundo? Qual é a culpa que Deus tem? Esse versículo está nos chamando a atenção e nos fazendo relembrar o vídeo dessa semana que eu postei no meu canal. A culpa é de quem? É nossa. Portanto, se estás irado, como diz o versículo 9, é como aquele que coloca uma panela de água no fogo. Se ela estiver fervendo, não dá para encostar nem a mão, porque até o vapor queima. Então desliga o fogo. Vai lá e desliga. Um tempo depois, aquela água que estava fervendo, você vai conseguir até beber, porque esfria. Você compreende? Então o que nós precisamos? Voltar para o Senhor. Voltar para a serenidade. É isso, Isa? Sim. E quando nós voltamos para o Senhor e para a sua serenidade, nós começamos a compreender todas as coisas. Nós firmamos essa parceria, como a Aisha está trazendo, que é tão forte, é tão primordial, é tão necessária nas nossas vidas. Porque se nós não nos juntarmos com o Senhor, Ele não vai poder fazer as coisas acontecerem em nossas vidas. Se nós não colocarmos a nossa confiança nele, Ele não vai poder nos livrar e nos tirar do meio dos vendavais e renovar dentro do nosso ser a nossa coragem, a nossa fortaleza, né? Porque Ele nos deu um espírito de fortaleza. Então, quando essas situações vêm contra nós, nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos contínuos na sua palavra, do seu poder, da sua promessa em nossas vidas. Então é muito interessante mesmo como nós vemos esse salmo trazendo para nós como que o que nós temos que fazer, como Deus age,
né? O que acontece se eu sigo o caminho mau, né? O caminho dos ímpios? O que acontece quando eu sigo o caminho dos justos, né? O caminho do Senhor, para eu pedir para Ele cuidar de mim, da minha família, dos meus familiares, né? Do entorno. Então, para eu entrar no meu quarto, né, em silêncio, e orar ao Senhor, eu tenho que criar essa intimidade, né? Porque, por exemplo, a gente não pega e conversa com uma pessoa que a gente não conhece, que não tem intimidade, e leva para dentro do nosso quarto para conversar com a pessoa. É meio estranho, né? A gente não tem esse costume. Então, quando nós firmamos essa intimidade com o Senhor, nós trazemos Ele para dentro não só da nossa casa e da nossa vida e do nosso quarto, mas também do nosso ser, né? Nós o convidamos, nós buscamos a Ele, nós queremos a Sua presença. Então é muito interessante quando esse salmo realmente vem mostrar para nós todo esse processo, né, de confiar no Senhor e esperar nele. E dentro disso a gente entender que é, por exemplo, o que traz ali no versículo 5, né, que foi como Edson começou, mostrando, né, põe a tua sorte no Senhor, espera nele que ele agirá. Então que nós não saímos atropelando todas as coisas, né, porque às vezes a gente tem esse problema. A gente coloca nas mãos do Senhor os nossos sonhos, nossos projetos, ou às vezes uma situação de uma dívida que a gente tem que quitar, de uma situação de doença e tal. E nós metemos os pés pelas mãos, como se fala, né? Nós saímos atropelando tudo, né? Descontroladamente. Nós colocamos nas mãos do Senhor e não dá um dia, se demorou, o Senhor não me respondeu ainda, eu vou ter que dar um jeito. E a pessoa se atropela, né? E muitas vezes, o Senhor, Ele vem mostrar para nós isso, que nós estamos atropelando todas essas situações, que nós estamos nos afastando dele. Então tem que esperar no Senhor, tem que ser dentro do âmbito da nossa vida, nós temos que ser constante nele. Então quando nós entendemos isso, nós vemos o seu amor, nós vemos o seu agir na nossa vida, nós vemos como ele nos fortalece. E daí vem muitos temas dessa semana realmente, né? Como você está? Então é fazermos essa autoavaliação, né? Nos colocarmos diante de um espelho e ver como nós estamos tratando o Senhor, Ele está sendo o primeiro nas nossas vidas, como é que está o meu convívio com as pessoas, como está a minha misericórdia, como é que está a minha paciência, como é que está a minha relação com as pessoas, como é que está a minha justiça. E dentro de todos esses aspectos também, né? Como está? Eu estou sendo uma pessoa que está me deixando levar pela ira, pelos rancores, pelas invejas, que é tudo o que o manual da vida vem trazer para nós nessa passagem do Salmo 36, que é mostrando isso, né? Não fiquem irritados, não tenham inveja dos ímpios e daqueles que cometem coisas más, não fique olhando e querendo e seguir os exemplos, seguir a forma de adquirir seus bens. Então não faça isso, né? Porque eles estão aqui hoje e amanhã não estarão mais, né? Então a gente entende esse princípio de que só estará junto ao Senhor e só provará das delícias da vida e dos céus dos céus, que tem toda a promessa do Senhor, coisas que o ser humano nunca imaginou. Só vai poder gozar dessas coisas e usufruir delas, né, e se deleitar delas, aquele que permanecer no Senhor, aquele que seguir pelo caminho bom. Então não esquece, não fique ligando e seguindo o exemplo das pessoas más, porque eles estão aqui hoje e amanhã serão ceifados, não estarão mais, e o fim será muito pior e muito diferente. Então é muito interessante quando nós vemos e entendemos esse princípio, e é algo muito interessante quando nós entendemos e vemos aqui no versículo 7, é quando ele vem mostrar para nós, né? Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Né? Então vem falar muito para nós aquela questão de quando nós temos sonhos, projetos, quando nós temos ideias, quando nós temos um diferencial, uma fala, quando nós temos até, o Edson trouxe uma vez uma live para nós, né? Quando nós estamos com um coração que quer falar uma fofoca, vamos dizer assim, né? A gente faz aquela fofoca do bem, conta tudo para Deus, porque Ele é o único que 100% certo não vai contar para ninguém aquilo que você estava sentindo no seu coração, que a língua estava comichando para contar. Então dentro disso, em silêncio, no seu íntimo, no seu interior,
abandone-se, né? Deite-se, largue-se, entregue-se no colo do Pai. Por quê? Porque Ele vai nos ouvir, Ele vai fazer com que aquilo germine, com que essas coisas, esses projetos, essas situações deem frutos. Então que nós, em silêncio, coloquemos todas as coisas, todas as nossas intenções e todo o nosso amor, todos os nossos projetos. Então, eu tenho um projeto, veja eu sair falando para as pessoas, eu tenho essa possibilidade desse emprego, eu tenho a possibilidade desse estudo, eu tenho a possibilidade dessa viagem. Que nós, em silêncio, façamos isso no Senhor, porque a inveja dos outros, né, e até mesmo o mundo, o inimigo pode trabalhar para dificultar essa situação, para virem mais provas e ser mais difícil de nós almejarmos e conseguirmos realizar essas coisas. Então a importância de, em silêncio e no coração do Pai, junto a Deus, nós irmos cozinhando a situação, né? Como cozinhar em banho-maria, né? Tem uma espera, porque Ele traz para nós, né? No versículo 7, em silêncio, abandone-te ao Senhor e põe tua esperança nele. Então espera no Senhor. Coloca nas mãos do Senhor e espere com confiança. Então é muito interessante quando nós vemos a passagem mostrando isso para nós, porque a gente entende o cuidado do Senhor conosco e como que Ele vai cuidando de nós. E daí dentro disso, nós entendemos toda essa relação, né, de Senhor, cuida de mim. E se eu peço para o Senhor, Senhor, cuida de mim, cuida do meu familiar, mas eu me descuido, eu me coloco em risco, eu vivo de forma adoidada, é contraditório. Por isso o Senhor vem mostrando, olha, o justo, acontece isso. A certeza da felicidade para o justo é 100%. Mas olha o que acontece com o ímpio. Porque ele faz as coisas más, que faz coisas que não tem sentido acontecer. Então é muito interessante quando nós nos deparamos com isso e também dentro de um processo de que o versículo 8 encaixa junto com esse versículo 7, quando ele vai mostrar, tome cuidado com a ira. Não deixe isso fomentar dentro do seu ser, né? Se as coisas não estão dando certo, você tem que tentar entender, né? Eu abandonei as coisas, eu deixei as coisas na mão do Senhor, entreguei para Ele, mas aí veio a minha ansiedade, aí veio o meu atropelamento, e eu fiz... a culpa é minha. Então é nós olharmos que se às vezes as coisas não deram certo e não estão dando certo e nós nos vemos dentro de um vendaval, dentro de um furacão, até mesmo dentro de um terremoto em nossas vidas, a culpa é de quem? Nós não podemos culpar ao Senhor, porque Ele pede, entregue em minhas mãos, deixa comigo essa situação, né? Mas nós muitas vezes somos ansiosos, e daí vem as iras, vem as indignações, vem as raivas, vem os processos de forma desenfreada, né? Não enxergarmos que a culpa é nossa e que todas essas coisas aconteceram porque nós seguimos um caminho errado, porque nós metemos os pés pelas mãos, como se diz. Então é muito interessante quando nós partimos desse princípio e também começamos a entender, né, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então quando nós vivemos dentro da simplicidade, dentro da humildade, dentro de um coração de caridade, de um coração de misericórdia, o Senhor multiplica em nossas vidas as situações. E não falo só da parte quando nós pensamos no Senhor multiplicar bênçãos na nossa vida, às vezes com o olhar assim do mundo, que o mundo leva para nós pensamos nas riquezas, né? Mas não é só dentro disso. O Senhor multiplica a nossa coragem, multiplica a nossa fé, multiplica a nossa saúde, a nossa alegria, multiplica a felicidade do nosso lar. Então é muito interessante quando nós prestamos atenção nisso e percebemos, né, que é o que a passagem traz para nós no versículo 16, né? O pouco que o justo possui vale mais que a opulência dos ímpios. Então o pouco vale muito mais que qualquer coisa que os ímpios têm. Então muitas vezes tem dentro e vem para nós, né, aquele bichinho da inveja, o bichinho do invejar o outro, cobiçar as coisas do outro. Por quê? Porque nós caímos dentro dessa simplicidade, dessa justiça e perecemos e nos tornemos ímpios que nem eles. Então é muito interessante quando a passagem vai mostrar isso para nós, né? E dentro disso nós também, em sequência, né, mostrarmos e vermos, né, que os que fazem o mal no geral, né, e contra nós, o Senhor
vai cuidar. O Senhor que dará a sua sentença. O Senhor é que olhará por isso. Então que nós não entremos num coração de vingança, né, alimentado pelos ciúmes, pelas invejas. Então que nós deixemos na mão do Senhor e que nós façamos o contrário, né? Então que nós entendemos que nós não temos que pagar o mal com o mal, né? Por exemplo, quando vem situações que inventam de fofocas e de apontamentos e calúnias contra nós, né? Que vem criar briga, atrito, conflitos, vem plantar essas sentimentinhas de discórdia no seio da nossa família. Então, quando nós entendemos esse processo e nós vemos essa situação, nós ficamos furiosos muitas vezes, indignados. Vem aquele sentimento humano, é natural, mas que nós não deixemos isso criar raízes, né? Nós entendemos, o Senhor, o meu Senhor, resolverá, né? Que nós não paguemos o mal com o mal. Então, é o que Cristo mostra para nós. Se bateram numa face, ofereça a outra, né? Então não dê com a mesma moeda, né? Não jogue no mesmo jogo, porque nós acabaremos nos tornando iguais a esses. Então é muito interessante quando nós vamos olhando esses detalhes e esse caminho que a passagem vem mostrando para nós, de como que nós olhamos para o Senhor e pedimos: Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida da minha família, da minha casa. Por quê? Porque nós estamos com aquele poder, vamos dizer assim, mas não é um poder, né? Nós estamos com aquela situação de pedir com excelência, né? Porque nós estamos limpos, como a gente estava trazendo. Não dá para pôr água limpa num copo sujo. Então nós estamos limpos, nós estamos dentro da verdade, dentro do caminho do Senhor, e com essa parceria firmada e selada, né? Como a gente estava trazendo, nós estamos até protocolado em cartório, vamos dizer assim, patenteada nessa nossa parceria com o Senhor. E por isso nós temos essa liberdade de pedir a Ele, falar com Ele, Ele nos ouvir e nos atender, que é o que traz a palavra também lá em João 15:7, né? Se permanecedes em mim e a minha palavra permanecedes em vós, pedirei tudo o que quiseres e eu vos darei. Então, olhando essa situação, que nós conseguimos compreender todas essas coisas, não é mesmo? Você falando assim, me traz o quê? Me faz viajar numa situação. Você já viu, às vezes você vê muito dentro de supermercados, né, em shopping, nas ruas, nas lojas, não é? Principalmente onde tem, às vezes, brinquedo ou sorveteria. Você vê crianças birrentas. Vê as crianças birrentas? Tem criança que é birrenta, que quer o que é do outro, não é? Que faz birra com os pais. E muitos pais ficam com vergonha, ficam sem jeito, porque as crianças, tem aquelas crianças que rola na rua até, se joga no chão, se esperneia e grita, chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo olha e os pais estão ali, não sabem o que fazer, para com isso, não sei o que, e etc, etc. Crianças birrentas, porque não aprenderam a esperar. Ainda que os pais tentaram controlar, não aprenderam a esperar, não é? São aquela chamada, a questão da educação, tá? A questão da educação. Então veja, como que isso é muito importante a gente tomarmos consciência disso. Muitas vezes nós somos crianças birrentas, porque o Senhor quer nos mostrar que a gente fica muito olhando para as coisas, para o mundo, para a situação, trazendo para dentro de nós preocupações, com coisas desnecessárias, sabendo que Ele sabe o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. O que nós precisamos entender é que o Senhor cuida de nós. O que nós precisamos entender é que Ele quer que nós demos as mãos para Ele no caminho que nós queremos escolher. Porque veja, se nós chamamos o Senhor para ir conosco e damos as mãos para Ele, obedecendo as regras do manual da vida, a Bíblia, se de repente aquele caminho não for o correto, o Senhor dará um sinal, discernimento, apresentará os buracos, os defeitos do caminho e nos colocará no caminho certo, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Por isso o versículo 9 diz assim, o 9 e o 10, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão
a terra. Mais um pouco, ele não existirá. O ímpio, não existirá o ímpio. Se olhares o lugar, não o acharás. Veja como é interessante. Primeiro ele vem dizer aqui, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor vão possuir a terra, terão forças para caminhar, terá discernimento, uma nova visão, um novo vigor. Não é o que o Senhor diz através do profeta Isaías, no capítulo 40, lá no finalzinho, diz o Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 40, darei asas de águia, andarão e não se cansarão, não é? Veja, renovará as nossas forças, dará para nós uma visão totalmente diferenciada, globalizada de todas as coisas. Veja, tudo que o Senhor quer é que nós deixemos Ele cuidar de nós. Nós pedimos, Senhor, cuida de mim. Quando Ele vem cuidar, veja, aí quando Ele vem cuidar, nós determinamos regras para Deus. Aí nós queremos frequentar lugares impróprios, nós queremos ter palavras impróprias, nós queremos ter sentimentos totalmente contrários, de ira, de raiva, de ressentimento e de tantos sentimentos contrários ao manual da vida. Veja, cuida de mim, Senhor, mas eu sou incapaz de abrir as minhas mãos para ajudar alguém. Muitas vezes não preciso abrir os lábios para julgar, não preciso falar nada, o olhar já condena. E eu digo, cuida de mim, Senhor. E eu estou insistindo nas orações, cuida de mim, Senhor. Ele quer cuidar, mas Ele quer livre acesso. Ele quer mostrar o livro de regras. Veja, o livro de regras, a palavra, o que ela é? É o manual. Ele é o manual que o Espírito Santo vai trabalhar através dele. O Espírito Santo é o técnico, não é? Formado por excelência do coração de Deus. É ele que pega o manual e trabalha dentro desse manual que foi colocado para estar dentro do nosso coração. E o Espírito Santo quer trabalhar nesse manual para que nós tenhamos movimento de verdade, palavras de verdade, olhares de misericórdia, sentimentos de amor e ações de seres humanos, não de animais. Você compreende? Então é hora de olhar como é que eu estou pedindo para o Senhor, cuida de mim, Senhor. Diz o versículo 11, quanto aos mansos possuirão a terra, nela gozarão de paz. Veja, quanto aos mansos. Olha que interessante o versículo 11. Vai nos remeter ao Novo Testamento, quando Jesus diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados. Ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e meu peso é leve. Ele é manso. Então o Senhor está nos chamando a esse tempo de humildade. A paz reside no coração da humildade, na casa da humildade, no automóvel da humildade, na roupa da humildade, na maquiagem da humildade, na barba da humildade. O Espírito Santo, ele reside nas palavras de humildade. Então, nesse momento, nesta hora, a paz preenche todas as lacunas vazias da vida de um coração, de um ser humano. Por isso que eu, em alguns vídeos, já disse, não é uma frase que há muitos anos trago comigo, que nós somos a pedra, que o Espírito Santo tirou da pedreira da vida, na qual ele está esculpindo dia a dia a face de Jesus. E ele precisa que essa pedra brilhe. É como um diamante, ele é tirado, depois ele é lapidado e ele tem um valor imensurável. Depois de tirado e entrar num processo de lapidação, o valor é outro, você compreende? Então é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós através do manual da vida, que é a palavra do Senhor.
E essa palavra do Senhor, ela é o passaporte para a eternidade, é o passaporte para a paz. Por isso, a palavra nos chama a atenção. Aí você olha, do versículo 13 ao versículo 15, olha o que diz. Mas o Senhor se ri. Veja, o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Os maus empunham a espada e reteçam o arco para abater o pobre e o miserável, liquidar os que vão no caminho reto. Suas espadas, porém, lhe transpassará o coração, e seu arco serão partidos. Eu olho assim, nesse versículo 13 a 15, eu me lembro do Salmo 90, que muitos gostam. Né? 1000 cai ao teu lado, à direita, à esquerda, 10.000 não sei o quê. E tem pessoas que têm esse salmo decorado, eu não tenho. Eu sou franco, eu conheço os versículos, mas tem pessoas que têm ele decorado. Mas veja, é um salmo de poder, é uma oração poderosa, mas não adianta eu ser decoreba de versículo. Não adianta eu ser decoreba de passagem, de textos bíblicos. Não adianta eu ter na minha casa 1, 2, 3 Bíblias, se ela não está dentro de mim. Não adianta ter uma Bíblia aberta numa estante, no estandarte, cheia de rosas, velas, flores. Se ela está ali como enfeite, ela precisa enfeitar o meu coração. Ela precisa enfeitar a minha vida, as minhas ações, as minhas palavras, os meus olhares, os meus sentimentos. Você compreende? Não adianta, às vezes tem casa que tem 10 pessoas, cada um tem 1 ou 2 Bíblias. Essa eu comprei em tal lugar, essa eu tenho. É um festival. Eu tenho várias. Mas é porque eu estudo, porque tem linguagens diferentes, então quer dizer a mesma coisa, mas eu preciso ver. No meu caso é diferente, é estudos. Agora veja, é importante entender que não adianta. Ela tem que estar aqui dentro de uma vida de ação. Então veja, está falando aqui que os injustos armam laços. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Homens cheios de razão, homens que se intitulam líderes, homens que se intitulam donos da verdade, negando a vida para aqueles que sofrem. Um abre o poço, o outro vai e fecha o poço. Um abre a comporta, o outro vai lá e fecha a comporta. Porque por um sentimento de ranço, um sentimento de ganância, de poder, eu mando, eu sou, eu posso, se achando Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Por isso o Senhor está dizendo aqui que ele ri, veja, começa no versículo 13, ele ri destes, o Senhor dá gargalhada deste. Porque eles se acham, porque o Senhor ri, porque eles serão engasgados com seus próprios venenos. Por isso que o Senhor está dizendo para você e para mim nesta tarde, o Senhor está falando no nosso coração, Ele cuida de nós. Mas para Ele cuidar, nós temos que olhar o manual. O manual. Ah, o Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? Vai no manual, Ele vai falar o que Ele quer. É o conselheiro por excelência. É o amor por excelência. É a graça por excelência. É o poder por excelência. É a onipotência. Veja, é o Senhor. É um Deus que tudo pode. O poder é dele. É um Deus onisciente, criador de todas as coisas. É um Deus onipresente, está diante de nós, está dentro de nós. No chip que nos foi colocado, do seu Santo Espírito. Por isso, temos que voltar para dentro dessa verdade. Aí olhamos o versículo 16 e 16, que diz assim: o pouco que o justo possui vale mais que as opulências dos ímpios. Não é o que Jesus diz no Evangelho? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Quantas pessoas que vai no guarda-roupa e olha no guarda-roupa assim, que droga de vida, não tem uma roupa para sair, e tá lá. Às vezes uma roupa que usou uma vez,
Ai, mas eu não tenho uma sandália que combina, eu não tenho um sapato. Aí eu queria uma camiseta porque minha calça. Aí eu queria e fica brigando com o guarda-roupa e se acha, briga com o cabelo, com a imagem, com a maquiagem, com a barba. Brigam. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Não adianta ser um manequim, todo produzido, produzida, mas vazio, oco, gelado no seu interior. Como é que eu vou te dizer, cuida de mim, Senhor, se eu levo uma vida de manequim, de aparência somente? Se eu não me contento com nada, se eu não me contento com a laranja, enquanto outros estão pegando a casca. Se eu como uma banana, outros estão fuçando o lixo para catar a casca. Tem pessoas que não se contentam com aquilo que tem, e diz o versículo 17, porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor sustentará. Que eu quero dizer, o Senhor dará a resposta àqueles que te julgam. Sabe aquele julgamento que você ficou entristecido ou entristecida de ter recebido? Aquele dedo que te apontou? Aquelas palavras que te machucou? E você guardou no Senhor, e você soube, como diz o Salmo, esperar no Senhor, guardar no silêncio. O Senhor dará a resposta por você. Eu falo por experiência própria. Ah, se eu fosse sair me defendendo nesse processo desde 1990. Mas... Eu me lembro que no início da minha caminhada, eu me lembrei agora, eu tinha 2 anos. E era da paquera. Né? Nunca bebida, nunca cigarro, mas era namorador, molecada. E eu paquerava uma menina, e de repente a mãe dela nos pegou próximo uma linha de um trem, né? Tava fazendo coisada, estava ali paquerando, molecada. E de repente e menos de 1 ano depois eu vou pra caminhada, veja, pra caminhada. 2 anos depois eu estava ali na frente, não deu nem 3 anos, eu estava ali, já me deram para mim ministrar um momento de oração. A mãe da menina levantou e fez assim, meus pais, e foi embora. Saiu fora. Ela veio entender isso, eu entendi naquele momento, mas ela veio entender uns 5 anos depois, quando me chamou para ir fazer oração na casa dela. E lá ela me disse, Edinho, foi difícil para mim, quando eu vi você lá, porque eu vi você antes com a minha filha, aí a filha dela já era casada, não é? E eu também. Você compreende? Então veja, é muito importante olharmos para dentro disso, dentro desse processo, o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou me procedendo, que espécie de manequim eu sou na minha caminhada. Ontem, essa semana, por exemplo, lá em casa precisa de uns consertos, umas coisas, tal, e de repente alguém me liga. Olha, precisando de uns consertos na tua casa, ligaram aqui, que precisa ir e tal. Eu falei, olha, infelizmente não dá, porque tá faltando tempo para mim ficar em casa, para que você possa vir. Eu vou tentar estar ligando para você, eu disse para ele, para que a gente possa estar vindo aqui, eu aguardar você em casa, para que você venha fazer os reparos, não é? É uns consertos que tem na parte elétrica, etc, em casa. Ele, não, eu te entendo, conversei com ele. E tudo por áudio. Ele me achou no WhatsApp. E tudo por áudio. 1 hora depois, não deu 1 hora, uns 20 minutos depois, ele manda um áudio. Me manda um áudio. Escuta, tudo bem? É só uma pergunta que eu quero fazer para você. É que eu mostrei esse áudio para minha esposa. Olha só como que as coisas... Eu mostrei esse áudio para minha esposa, eu não conhecia eles. E nem conheço ainda pessoalmente. E a minha esposa falou que conhece essa voz. Ela tem certeza que essa voz é de alguém que posta o vídeo, alguém que faz umas lives no sábado. Aí eu dei risada, mandei outro áudio rindo e disse, sou eu mesmo. Aí de repente, de segundo, ela ficou muito feliz. Veja como que é as coisas. E se eu tivesse maltratado esta pessoa? Você compreende? Então veja, é nesse momento que o Senhor está dizendo, quer que eu cuide de você? Então veja, me dê livre acesso pelas tuas palavras. Cuide das tuas palavras para me cuidar de você. Cuida das tuas ações para me cuidar de você. Cuida dos sentimentos, porque não se coloca água limpa no copo sujo. Você conhece o manual de regras, que é o manual da vida, a Bíblia? Ali está. Veja. Deus Pai Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente.
Ele é o médico, ok? Ok? Ele é o médico, ok, Helena? Ele é o médico por excelência. A Helena vocês vão conhecer qualquer dia desse. Ele é o médico por excelência. Ele cura todas as enfermidades. É o Senhor, não é? Então veja, se Deus é o remédio para todas as enfermidades, você sabe que todo remédio tem uma bula, uma prescrição médica, como beber, como não beber, o que devo fazer, as indicações e as contraindicações está naquela bula. Se Deus é o remédio, aqui está a bula. As indicações e as contraindicações de como eu devo e não devo tomar esse remédio, de quanto em quantas horas, o que devo fazer, porque tudo que eu fizer contrário, se for para uma enfermidade, segundo a medicina, o vírus muta. Então veja, nós precisamos entender que de Deus não se zomba, eu preciso olhar. Cuida de mim, Senhor, eu estou cuidando. Te dei o manual para você observar. Siga as regras que eu te protejo. Siga as regras que meus anjos estão aí, à direita, à esquerda, atrás, ou à frente, acima, ou abaixo, para cuidar do teu caminho, para estar com você. Porque ele diz em Êxodo 23:20, vou enviar meu anjo adiante de ti, para te conduzir ao lugar que te preparei, está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz, não lhe resista, pois ele não perdoará a sua falta, mas se fizer de tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Então veja, cuida de mim, Senhor, ele cuida, meus anjos estão aí. Você compreende? Você tem seu anjo da guarda. A pergunta que eu faço, quanto tempo você não fala com seu anjo da guarda? Ontem à noite. Então veja, quanto tempo você não fala com seu anjo da guarda? E ele está com você. Cuida de mim, Senhor. Ele quer cuidar. Agora, o que fazer neste momento? Veja o versículo 18. O Senhor vela pela vida dos íntegros. Olha que coisa linda. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Ah, que coisa linda. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança dele será a vida eterna. Que maravilha isso! Sabe o que eu me lembrei agora? O Senhor está nas alturas, o Senhor fala comigo do alto, o Senhor, ele contempla o seu olhar, ele olha a nossa pequenez. O Senhor tem uma visão globalizada de todas as coisas. Segundo o Salmo 139, diz que ainda que eu, mesmo que eu não levante, o Senhor conhece os meus passos, sabe quando me sento, quando me levanto, tudo ele vê. Me lembrei aqui da música do Roberto Carlos, uma música antiga. E eu até grifei alguma coisa e ela diz assim: eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir na montanha, ficar bem mais perto de Deus e rezar. Ah, eu não sou a voz do cantor pop, mas essa é a letra. Eu vou seguir na montanha, ficar mais perto de Deus e rezar. Às vezes uma música escrita por um cantor popular, MPB do mundo, mas está dentro, está nos dando um recado, um sinal. Seguir as regras do Senhor, essa luz que ele disse para nós. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Vim para o que era os seus, e os seus não receberam, diz João no prólogo no capítulo 1. Veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas aqueles que creram, ele deu a vez, ele deu um momento de entender e saborear a glória dos céus. Manifestação do poder de Deus. E aí vem o versículo 19. Versículo 19. Versículo 19 que diz assim: não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias da fome serão saciados. Veja, nos dias da fome serão saciados. Eu lembro aqui de mim mesmo. Olha o que diz o versículo, guarda isso, para que você não esqueça. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Eu me lembro que o Senhor permitiu que quando eu meditava, já falei em umas lives, testemunho do meu acidente que fui parar numa UTI.
E de repente na UTI era mais para a morte do que para a vida, segundo a medicina. Tive a cura lá, volto para casa. Muitos gastos. E de repente não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para... A comida tinha acabado em casa. E a mulher olha para mim e fala, não tem nada. E eu entro no meu quarto para orar. Eu tenho um quarto, sempre tem um lugar da minha casa que é reservado para meu encontro com Deus. É um lugar do silêncio meu. Sempre, aonde eu morei foi assim. E de repente, ali naquele quarto, eu abri a Bíblia. Falei, Senhor, fechei os olhos e comecei a clamar. O Senhor permitiu isso, me curou, a situação em casa é isso. Senhor, ela está preocupada. O que eu falo para ela, Senhor? Porque eu quero descansar o meu coração em Ti. Senhor, aí eu peguei a Bíblia e abri assim. Senhor, a hora que eu abri, com olhos fechados, eu quero colocar a mão e ver uma palavra que o Senhor fala direto no meu coração, que eu possa entender. Senhor, não fala muito difícil, porque eu estou burrinha ainda. Eu falei bem assim. A hora que eu abri, eu li. Jó, capítulo 5, verso 17, seguinte. Olha o que o Senhor disse para mim naquele dia. Bem-aventurado o homem que Deus corrige. Não despreze a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia sua mão, ele cura. 6 vezes salvará da angústia. E na sétima o mal não te atingirá. No tempo da fome, ele te preservará da morte. Nessa hora eu já estava em planto chorando. Nessa hora eu já estava me derramando, porque era tudo o que eu queria ouvir. E como já falei em umas lives anteriores sobre esse testemunho, sobre orar e pedir para o Senhor, a live era falada sobre pedido, veja o que acontece. Não deu 1 hora depois, que não tinha ninguém em casa, e eu saí por 15 minutos na casa do vizinho. Quando eu volto em casa, na mesa da minha cozinha, que deixamos a porta encostada, tinha alimento para 3 meses, e era um casal. Tinha de tudo em casa, tinha muita comida, era muitas coisas. Até hoje eu não sei qual foi o coração que o Senhor tocou, mas foi alguém. A resposta foi imediata naquele dia, e era algo interior entre eu e minha mulher, somente em casa. Você compreende? O Senhor cuida. O que nós precisamos é, como diz o Salmo, nos derramar no coração dele, deixar que ele venha cuidar de nós dentro de um processo de delícia que ele faz nas nossas vidas. Aí diz o Salmo 36, no versos 1, 20. Porém, os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor fenecerão como vento dos prados. Desaparecerão como fumaça. 21. O ímpio pede emprestado e não paga, enquanto o justo se compadece e dá. Querido, olha o que diz o manual. Ainda que você empreste uma agulha, devolve. Se for dinheiro, mais ainda. Cuidado. Muitas vezes emprestar e depois fingir, passar que não vê. Compro e passo pela outra rua para não me ver, para ninguém me cobrar. Veja, a pessoa me emprestou a confiança quando me vendeu aqui. Me emprestou o sal. E eu compro 1 quilo de sal e finjo não ver. O que é que estamos emprestando do outro? Ainda diz o versículo 22. Porque aqueles que o Senhor abençoa, possuirão a terra. Veja. Mas os que ele amaldiçoa, serão destruídos. É complicado. Qual cuidado temos que ter aqui? Diz no versículo 23 e 24. O Senhor torna firme os passos dos homens e aprova os seus caminhos. Ainda que caias, não ficará prostrados. Que lindo, não é verdade? Como as pessoas gostam de dizer, o Senhor é meu pastor, Salmo 22, nada me faltará. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei. É verdade isso? Você realmente crê, Salmo 22, que o Senhor com o seu cajado, ele nos cuida
como suas ovelhas. As ovelhas às vezes saem para pastar e vem carrapicho na lã. E tem ovelha rebelde que o dono não chega perto. Nós deixamos o Senhor tirar os nossos carrapichos. Carrapicho de ressentimento, de falta de perdão, de impaciência. O Senhor quer cuidar. O pastor cuida das ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. Veja que não caia. Paulo vem dizer, você que está de pé, cuidado para não cair. Cuide para que não caia. Paulo vem dizer, cuidado. E se cair, volta rápido, levanta, pede ajuda, mas levanta. Porque entenda que é na humildade que a gente se levanta. Na arrogância ninguém levanta. Mas na humildade levanta, porque na humildade acha um monte para ajudar. O Senhor cuida. Versículo 25. Fui jovem e sou velho, mas jamais vi olha que lindo isso. Fui jovem e sou velho, mas jamais vi um justo abandonado, nem um filho mendigar o pão. Olha o que diz o Salmo. Jovem, hoje sou velho, jamais vi um justo ser abandonado e ninguém mendigar o pão. Porque Deus dá, Deus cuida. O que diz o Senhor ao soldado? Você é um soldado? Você se alistou no exército de Deus como cristão? JC é o escudo. O escudo da sua farda é JC. Portanto, o Senhor vem dizer em Eclesiástico 2, meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação, humilha o teu coração e espera com paciência. Dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor, permaneça firme, na humilhação, tende paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E aqueles que agradam a Deus, pelo momento da provação. Orienta bem o teu caminho, olha o caminho. Conserva o temor dele desde a sua juventude à sua velhice. Deus enriquece a alma da humildade. Você compreende? Por isso o tema dessa live, Senhor, cuida de mim. E ele fala, me deixa então cuidar, meu filho. Ele está chamando Edinho, Edson, Isa, Paulo, Paula, João. Veja, aqui esse casal que ligou para mim. Aqui está a esposa do Roberto, que não me sai, Roberto Prebianca, daqui de Gaspar. Eu quero que o Senhor visita ela. Uma senhora lá da França, que pediu para mim oração. Veja onde está a França, onde o Senhor está alcançando. Pediu oração, que está com o mal, sofrendo na cama. Eu tenho um sobrinho, Benjamin, que não sai da minha cabeça. Tem um monte, mas esse está me chamando a atenção. E em você que está aí agora. E você e aqueles que virão. Eu quero que o Senhor cuida. Mas eu preciso que você fale assim, Senhor, vem. Eu te dou livre acesso na minha casa, na minha vida. Diz o versículo 26. Todos os dias empresta misericórdia, e abençoada é a sua posteridade. Aparta-te do mal e faz o bem. Olha só, aparta do mal e faz o bem, para que permaneça para sempre. Aparta-te do mal e faz o bem. Eu me lembro que em 1993, eu fui orar às 3 horas. Nós tínhamos um retiro, uma cidade mais ou menos a uns 80 ou 90 quilômetros para pregar. Padre Esdras era vivo ainda. E nós íamos na cidade de Jaguaraíva. E eu estava orando logo após o meio-dia na casa da minha irmã, porque nós íamos sair às 3 da tarde. Né? Já que tínhamos quase 100 quilômetros para andar. Íamos uma Kombi, né? De muitos jovens. Né? E o Esdras, o padre, era seminarista ainda na frente de carro, mais na frente, chegaram um tempo antes de nós. E eu orando, eu abri a Bíblia e eu quis orar o Salmo 15. E eu não conseguia orar o Salmo. Eu queria cantá-lo. E eu comecei a cantar e eu não entendia, eu queria cantar aquele Salmo. E a música que me veio é a música que o Senhor deu a letra. O Espírito Santo colocou a letra em 1993 no meu coração.
Diz assim: numerosos são os sofrimentos dos que procura falsos deuses, mas tem nas mãos o meu destino. Eu quero estar junto a ti, Senhor. Diz a Deus, sois meu refúgio. Diz a Deus, sois meu Senhor. Diz a Deus, toma minha alma. Diz a Deus, meu Salvador. Repete. Aí depois o segundo refrão. Bendigo a Deus, tu és a nossa luz, és nossa fortaleza, a mão que nos conduz. Digo a Deus, sois meu refúgio. Digo a Deus, sois meu Senhor. E assim vai a letra dessa música. E se você ver o Salmo 15, é esta letra. E eu comecei a cantar e fui cantando no caminho dentro da perua. E chegamos lá, o Esdra fez questão de colocar essa música dentro do momento de oração do retiro. Diga para o Senhor que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza. Diz que Ele é o Senhor, que Ele conserva você no caminho, querido e querida. O Senhor nos fortalece. Quando Ele me deu a letra desse canto, dessa música para louvar o nome dEle, é uma música de louvor ao Senhor, que Ele para exaltação, porque Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o poder, Ele é o escudo e a proteção. Você compreende? Esta concepção que nós temos que ter de caminhar com o Senhor. Aí vem o versículo 28 e 29 e o 30. Porque o Senhor ama com justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios exterminada. Os justos possuirão a terra. Olha, é a terceira ou quarta vez que o Senhor fala isso. E habitarão eternamente. A boca do justo fala de sabedoria. Misericórdia. A boca do justo fala de sabedoria. Aí eu me lembro de Paulo. Misericórdia. Quando diz lá em Tiago no capítulo 3. Pode uma boca que louva xingar? Pode uma língua que fala o bem falar o mal? Diz Paulo que de uma mesma boca não pode sair a bênção e a maldição. De uma mesma boca que louva o Senhor não pode fazer fofoca. De uma mesma boca que fala de amor não pode falar de desgraça. Numa mesma boca que fala de Deus, não pode falar do diabo. Desculpa, eu nunca falo esse nome em live, mas hoje tive que falar. Então veja, eu preciso compreender, dentro desse processo de sentimento, o que meus lábios estão professando. Porque Jesus fala Jesus diz que o mal não é o que entra no homem, mas o que sai da sua boca. Diz Paulo que a nossa língua ela pode incendiar o curso da nossa vida, como pode abençoar a nossa vida. Então a palavra está dizendo no versículo 20 aqui, a boca do justo fala de sabedoria. E a sabedoria é divina, querido e querida. Diz ainda, a boca do justo fala de sabedoria e a sua língua exprime justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Ai, que lindo. Não vacilam os seus passos. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Olha, esse versículo é tremendo. Em seu coração está gravada a lei de Deus e não vacilam os seus passos. Sabe o que eu me lembro aqui? Quando Nossa Senhora, a mãe guerreira, aquela com seu exército em ordem de batalha, temível como o exército, Nossa Senhora, que o inimigo odeia, tanto ela e quanto aqueles que a amam. Nossa Senhora, quando ela entrou na casa de Isabel, sua prima, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque ela levava a luz. Nela estava Deus. Ela, Nossa Senhora, quando entrou, e Isabel, cheia de Deus, disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir na minha casa a mãe do meu Senhor? E Isabel diz: bem-aventurada és tu que crês, pois se hão de cumprir, as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A palavra. Viu que coisa mais linda? E que palavra? Aquela que Nossa Senhora, quando o anjo falou tudo para ela, ela diz:
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Segundo a tua palavra. Ela disse o sim, e por causa do sim dela, nós temos o Salvador. Ela não renunciou, ela foi, ela buscou, ela pediu, ela clamou. Ela perguntou como se faria isso, o que aconteceria. E ela disse, então, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quer que o Senhor cuide de você? Quer que o Senhor cuide de você? Glorifica o nome dele. Diz, Senhor, eis aqui, faça em mim segundo a tua palavra, como diz o Pai Nosso. A tua vontade, assim na terra como no céu. Você compreende? O Senhor cuida de nós. Que lindo! Portanto, não adianta eu ter um monte de Bíblia em casa. Desculpa, às vezes embala e fala. Não adianta ter um monte de Bíblias em casa. E ter ela guardada na bolsa, no porta-mala do carro, dentro de uma gaveta. Se ela não estiver no coração. Se não pegar ela para meditar. Se não trazer ela para o coração. Colocar a sua confiança no Senhor. Ainda que os vendavais estejam invadindo a tua vida, não se preocupe. Eu pulo lá para o versículo 38, 39 e 40. Os pecadores serão exterminados. A geração dos ímpios serão extirpadas. Vem do Senhor a salvação do justo, que é o seu refúgio no tempo da provação. O Senhor os ajuda e liberta. Arranca-os dos ímpios e os salva, porque se refugiam nele. Querido e querida, não se preocupa se você vê maldade. Se muitos estão querendo massacrando um povo, uma comunidade, um município, um estado ou um país, não se preocupe. Porque eles beberão do veneno. Eles beberão dos seus próprios venenos. Todos aqueles que zombam de Deus. No momento nós temos Bíblia. Falamos muito de Bíblia, né? Mas chegará o momento, vai chegar o momento, que as suas Bíblias vão ser tiradas da tua casa. Que não teremos. Portanto, busque guardar, medite. O máximo que você puder, guarde aqui e aqui no coração. Porque chegará o momento que não teremos mais. Olha o que está acontecendo na Coreia. Notícias agora. Extermínio de cristãos, fazendo como escravos. Entre outros países. Aqui já tem leis. Estão tentando buscar. O cerco está se fechando. E só vai restar aqueles que passar pela peneira. Cristãos serão peneirados. Os verdadeiros permanecerão. Esteja preparado. E para aqueles que estão preparados, o Senhor dará força para suportar e vencer as adversidades. Para aqueles que não estiverem preparados, para aqueles que não vestirem a farda, aguentará o terror dos vendavais. Guarde a palavra, busque ela, põe no coração, porque o tempo está se apertando. Mas aqueles que zombam do Senhor terão o castigo. Não se preocupe se os vendavais estão apertando a sua vida. Olha o que o Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 12. Ou melhor, no capítulo 1, de 12 a 15. Olha o que o Senhor vem dizer para você, para nós. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal, não tenta ninguém. Lembra do que eu falei no vídeo? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Aí diz, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência
depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez concebido ou consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus, muitos amados, não vos iluda com as artimanhas que vêm, com as ideologias que estão sendo apresentadas pelo mundo. Deus é fiel. Não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação nos dará o meio de suportar e sair dela. Mas para aqueles que guardarem a Bíblia, o Senhor cuida. O Senhor cuida e Ele vela pelo coração que realmente coloca nele os seus cuidados. Abre a porta, como diz Apocalipse 3. Estou bato. Se abrir, vou entrar na sua casa e vou cear, eu com você e você comigo, diz o Senhor. Por ora, observa o que recebeste, diz o capítulo 3 de Apocalipse. Veja o que recebeu, veja o que você está recebendo, o que o Espírito está te dando. Alimente-se, porque o momento dos vendavais virão. E quem está comigo será sustentado, porque eu sou a raiz, o caule, o tronco, a árvore, o Senhor dos senhores, diz Deus. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa. É isso, Isa. Sim, e quando nós deixamos o Senhor cuidar de nós e fazer e ser morada e presença nas nossas vidas, Ele nos salva. Isso mostra muito claro para nós nos versículos 39 e 40, porque mostra para nós o seguinte olhar, né? Vem do Senhor a salvação dos justos. Então é só o Senhor que nos salva, que é seu refúgio no tempo da provação. Então foi porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio. É porque é Ele que é aquele que nós corremos, assim como uma criança, né, quando se machuca, cai, corre para os braços do pai, corre para os braços da mãe, que são o seu refúgio. Assim também acontece com o Senhor, porque Ele é nosso refúgio, é Ele que buscamos, não só nos momentos de tribulação e de vendavais, mas principalmente nos momentos de alegria, nos momentos de querer um conforto, um conselho, de sentir o seu amor por nós, que Ele nos salva. Porque nós seguimos retamente na sua palavra, sendo justos, sendo bom. Por quê? Porque é muito mais fácil e muito melhor ser bom. Porque é caro ser ruim. Você desprezar e desfazer do outro. Você machucar, maltratar, você pisar. Você olhar para o outro com olhar de julgamento. Achar que a pessoa não é do jeito que você quer que a pessoa seja, ela está errada, ela é um monstro, ela é horrível. Porque tem os corações ruins, amargos, cheios de ira, contaminados por esse mundo. Então, quando nós entendemos isso, que ser bom é muito mais barato, que ser bom é muito mais fácil e muito mais divino, e o Senhor mostra que é muito mais recompensante, porque os justos, os que praticam o bem, herdarão a terra e a vida eterna. Então é muito lindo quando nós entendemos isso, porque Deus é o refúgio. E ele reforça isso no versículo 40, quando ele mostra que o Senhor os ajuda e liberta. Então, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham os laços da vida querendo pegar e prender as pessoas, o Senhor ajuda, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor cuida, né? Arranca-o dos ímpios e os salva. Porque muitas vezes os ímpios, eles armam um cerco em volta das pessoas para pegar e trazer elas para o lado dele. Porque é isso que o inimigo quer. Ele sabe que ele é derrotado no final, ele sabe que ele não é vitorioso, mas ele quer levar mais almas com ele. Então os ímpios, contaminados por isso, querem fazer o mesmo com as pessoas, né? Tornar elas iguais e não entendendo as suas diferenças. Então é muito interessante quando nós vemos isso. E o Senhor os salva, o Senhor nos dá essa libertação. Por quê? Porque se refugiaram nele. Então ele mostra isso. Foi porque o Senhor que se refugiam nele e que o Senhor salva, que o Senhor liberta. Então quando nós entendemos isso, nós pedimos ao Senhor: cuida de mim. Senhor, cuida de mim, da minha casa, da minha família, do meu ser. Me ajuda, me socorre.
né? Nós pedimos, nós clamamos, o Senhor nos joga uma corda, estende a sua mão, Ele nos possibilita sairmos daquele vale, daquele poço, daquela situação que nós estávamos nos encontrando, que é o que traz para nós ali também no versículo, quando traz aqui para nós, né? Mesmo, ainda que caia no versículo 24, ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos o amor do Senhor, nós vemos a sua presença na nossa vida, nós entendemos o poder da sua palavra, de que ela tem que estar dentro e gravada dentro do nosso coração, no nosso pensamento. E quando que nós percebemos que a palavra está gravada no nosso coração e entendemos, a palavra ficou dentro de mim? É quando acontece uma situação do dia a dia e você lembra dela. É quando vem uma situação de alguma fala, de pessoas, pode ser até uma conversa, que às vezes dentro de uma brincadeira, que vem uma palavra, vem uma frase, que você se lembra daquela palavra. Então você vai sentindo, você vai vendo e vai demonstrando dentro do seu ser que aquela palavra está gravada em você. É como uma pessoa apaixonada, né? Uma pessoa que ama, na verdade. Ela lembra de várias situações do dia a dia do seu amado. Ai, meu amado gosta disso e tal. Então acontece o mesmo quando nós amamos o Senhor, quando nós fazemos parceria com Ele. Ele está 24 horas por dia nos nossos pensamentos e a sua palavra gravada em nossos corações. E por isso, porque Ele é nosso refúgio, porque Ele é o nosso médico por excelência, como a Edson estava trazendo, porque Ele é, como Ele diz para Moisés, né? Diga que o eu sou disse isso, ordenou, mandou. Então, porque Ele é, que Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta, e Ele é o nosso refúgio, o nosso Deus, e contra Ele não há tribulação, prova, vendaval nenhum que ultrapasse Ele, né? E por isso que Ele nos dá essa forma de escaparmos dela, Ele nos instrui, é Ele que mostra os caminhos. Então é muito interessante quando nós prestamos atenção nisso, porque nós vemos o agir de Deus. Nós vemos o agir de Deus na nossa vida, na vida do justo, porque o agir de lindo, tem até, o agir de Deus é lindo, né? Tem até uma música que traz isso, né? Que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Então é realmente isso, é nós entendermos que vamos cair, vai ter tribulação, vai ter situação, vai, mas a gente vai levantar e vai seguir. É como um pai e uma mãe falam pro filho, né? Caiu, sacode a poeira da roupa, assim, levanta e vai brincar de novo, vai seguir o caminho, vai continuar. Então é realmente isso, é você levantar, se limpar e com a cabeça erguida, com o olhar focado pro alto e para o Senhor, que nós seguiremos a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor está cuidando, auxiliando e olhando por todos nós. O que cabe a nós? O que cabe a nós é algo profundo dentro deste momento. O Senhor quer cuidar? Quer. Nós sabemos disso. Ele cuida? Cuida. Ele cuida. Mas às vezes, como já estamos meditando, somos como aquelas crianças birrentas. A gente quer algo e Ele está sabendo que não é bom. Ele sabe o que é bom e a gente insiste. E às vezes, por não estar com Ele, Ele deixa que se lambuza, porque deu a liberdade. Ele nos deu a liberdade. Se lambuza. Depois voltam para Ele chorando, conhecendo, reconhecendo e voltando para Ele na dor. E aqueles que estão com Ele, Ele vai ensinando que aquilo não é bom. Devemos voltar para o Senhor e pedir: Senhor, o que eu faço então? Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor está pronto para cuidar de mim. Paulo dá uma receitinha, Romanos 8:26. Nós não sabemos nem orar e nem pedir como corretamente, como convém. Certamente, o que é necessário, como diz Jesus em Mateus, de 5-7. Paulo diz: então faça assim, peça o Espírito Santo.
O Padre Jonas, que faleceu, que foi para o Senhor há pouco tempo atrás, agora, dias atrás, o Padre Jonas diz que ao levantar de manhã, pede o Espírito Santo. Durante o dia, tá no carro, pede ele. Aonde tiver, pede aqui, vai pedindo, se puder falar as palavras, vem Espírito Santo, vai pedindo. À noite, pede. Sabe por quê? O Padre Jonas diz, porque o Espírito Santo é o condimento completo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E antes de pedir, ele já sabe. Paulo disse isso. Por não sabermos orar e nem pedir como convém, o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo conhece tudo, até as profundezas de Deus. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo então? Se ele é essas profundezas de Deus, ele é a força do Pai e do Filho. É o poder do Pai e do Filho. É o amor do Pai e do Filho. É a justiça do Pai e do Filho. É a misericórdia do Pai e do Filho. É a voz do Pai e do Filho. É o abraço do Pai e do Filho. Ele é o Pai e o Filho em nós. Jesus não falou? Aquele que me ama, João 14, 23, e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. É o Espírito Santo que vem trazer em nós o Pai e o Filho. Aí eu me lembro daquela música que diz assim, e você pode já ter ouvido, música antiga, mas é necessária. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Senhor, cuida de nós. Senhor, não estamos sabendo cuidar nós não estamos sabendo cuidar, Senhor, das coisas que Tu nos destes. Jesus, ensina-nos, Senhor, a cuidar, Senhor, de nós mesmos. Ensina-nos a cuidar, Senhor, da nossa aparência, dos nossos olhos, da nossa fala, da nossa audição, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cuidar do nosso coração, Senhor. Ensina-nos, Senhor, porque Tu, Senhor, é o todo cuidado, Tu és o todo amor, Tu és toda a misericórdia, Senhor. Jesus, Tu disse, Senhor, eu sou o bom pastor, e vós sois as ovelhas. O Senhor falou que nós conhecemos a Tua voz. Senhor, Tu nos falaste nesta tarde, nesse Salmo 36, Tu dirigiste ao nosso coração, Senhor, entendimento de compreensão, de vida, de salvação. Tu nos levaste a um entendimento, Senhor, de compreensão, Senhor, de respeito, de fidelidade, de estar em Ti e de descansar em Ti, Senhor. Senhor Jesus, tende piedade de nós, nossa casa, Senhor, nossos vizinhos, amigos, parentes, aqueles das redes sociais, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor, espalhado por esse Brasil, pelo mundo, Senhor. Tocai, Jesus, cuida, Senhor. Tu és o nosso pastor. Tu, na verdade, Tu és o bom pastor, o verdadeiro pastor. Jesus, estamos cheios de carrapichos, Senhor, na pastada dos caminhos da invernada, Senhor. Carrapicho, Senhor, pegamos no processo do caminho. Carrapicho muitas vezes do julgamento, de intrigas, de falas,
de sentimentos contrários, carrapichos de ações, Senhor, que não é compatível aos teus olhos. Sim, Senhor, é tantos carrapichos, Senhor, que desconhecemos, e às vezes tem muitos que nem lembramos aonde eles estão em nós, Senhor, mas que pegamos no processo do caminho. Jesus, cuida de nós, Senhor. Ajude-nos a tirar esses carrapichos de nós. Socorro, Senhor, nós te pedimos. Derramamos o nosso coração na tua presença, Senhor, neste momento. Visita, Senhor, todos esses que estão conosco, Senhor. Todos esses que foram citados, Senhor, nessa tarde. Trabalhe, Senhor, no nosso coração, com a tua força, com o teu poder, com a tua luz, com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor. Vem, Senhor, que teu Espírito, Senhor, nos ilumine, nos indique o caminho, nos ensine como proceder. Cuida de nós, Senhor. Te damos esse livre acesso neste momento, Senhor. Vem, Senhor. Visita, Senhor, a muitos que choram, que sofrem. Sim, Senhor, leitos de hospitais, UTI. Outros nas ruas, calçadas. Outros com frio, com sede. Outros com fome. Outros sem abrigo, Senhor. Outros, Senhor, que muitas vezes estão nas redes sociais tentando, Senhor, espairecer, mas porque a tristeza tomou conta do coração. Outros depressivos, outros perdidos, Senhor, sem saber o que fazer, que direção tomar. Jesus, estenda as suas mãos, Senhor, nesse momento. Pelo poder da Santa Cruz, que emana do teu coração, pelo poder do teu braço, Senhor, visita-nos nesse momento, entra na nossa casa, Senhor, limpe, Senhor, expulsa tudo aquilo, Senhor, que não é compatível aos teus olhos, faz-nos, Senhor, experimentar as graças do teu amor, da tua misericórdia, do teu poder, sentirmos a tua presença, Senhor. Vem, Jesus, esta é a tua hora, é o teu momento, Senhor. Bendito és tu, Senhor, porque sei que nesse momento tocas em cada irmão, Senhor, aonde quer que esteja agora, Senhor. Tu abraças como um bom pastor e tu dizes ao ouvido dele, Senhor, eu cuido de ti. Tu possas dizer agora, meu querido e minha querida, então, Senhor, pode cuidar de mim. Pode cuidar de mim, Senhor. Cuida, Senhor. Senhor, olhai para as nossas aflições, as situações, Senhor, que nos rodeiam e que nós não sabemos para onde ir, Senhor. Queremos nos refugiar, Senhor, em teus braços, ser sustentados pelas tuas mãos poderosas. Obrigada, Senhor, por nos dar essa proximidade. Porque, Senhor, para muitos, tu és um Deus distante, longe, que nós não vemos. Errados estamos, Senhor. Tende misericórdia dessas almas, Senhor, porque tu está tão perto, Senhor. Tu falas em nosso coração, tu está dentro de nós. E pelo teu auxílio, Senhor, nós sentimos todas as coisas ir embora do nosso ser. As aflições, os medos, as tempestades não assustam mais, Senhor. Obrigada, Senhor, por aliviar o nosso ser. Por nos mostrar, Senhor, que a tua presença na nossa vida é uma brisa leve. E essa brisa, Senhor, e esse sentimento de paz, de estar completo, Senhor, nós sentimos todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua extrema misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos permitiu, Senhor, estarmos aqui hoje. Nos permitiu, Senhor, termos a chance de lutarmos, fazermos as coisas certas, seguindo no caminho reto, para um dia estarmos junto a Ti, Senhor, no Teu reino, aquele que Tu preparastes para nós. Obrigada, Senhor, pela intercessão dos anjos, dos santos, aquele, Senhor, que colocaste em nossos corações. Obrigada, Senhor, pela vida deste, Senhor, que vem em nossos pensamentos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo ar em nossos pulmões para clamar. Obrigada, Senhor, porque às vezes mesmo nós tendo um processo de enfermidade, de uma dificuldade, Senhor, Tu nos faz ser completo pela Tua presença e pelo Teu ser, Senhor, mesmo que o mundo diga que não.
Muito obrigada, Senhor, por esse olhar e por mostrar para nós que temos que ser mansos e humildes de coração, simples, caridosos e misericordiosos, não só com o próximo que nós amamos, mas com o próximo que nos persegue, com o próximo que não gosta de nós, com todos, Senhor. Muito, muito obrigada por nos dar um coração e uma visão semelhante a vós. Senhor, há muitas pessoas que pedem oração, que esperam na tua misericórdia. Para ti não há tempo, não há distância, não há lugar. Tu és o Senhor do tempo, todas as coisas diante de ti. Essa senhora, Senhor, lá da França, que está no leito de dor, que pediu oração. Visita, Senhor, agora. Com o teu braço de misericórdia, dê uma definição, Senhor, à dor que ela sente. Tu podes tudo, Senhor. O sim e o não está diante de ti. O fazer e o desfazer, só tu podes, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que colocamos nas nossas orações, esses, Senhor, que estão conosco e aqueles que virão. Por isso, Senhor, rendo o meu coração em direção à cruz. Salvação, sinal de força e de poder. Junto com meus irmãos pedimos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina, estado que nós estamos, da Virgem Imaculada Conceição, São Pedro e São Paulo, dos anjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, do nosso anjo da guarda, santos profetas, santos apóstolos, que as bênçãos dos céus venham em torrentes de graça e de paz na sua, na minha e na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuida de nós, Senhor. Um abraço. Que Deus faça uma festa na sua vida. Até o próximo. Um beijo no teu coração e até a próxima.